regeneração e tudo mais, né? Só que não conseguimos nem entender o que seja olho por olho, dente por dente, nem tampouco que sejam provas e expiações. Quando vamos entender o que seja a regeneração? Estamos fazendo muito grande, uma mistura muito grande de informações, faltando um pouco de didática, separar uma coisa da outra, apesar de estarem todas elas dentro do mesmo contexto. Se a gente começar hoje falando sobre a lei maior, para não ter ali contestações e discussões de uma forma mais evidente, né? E para que todos possam refletir. Nós tivemos a presença no mundo físico de maior espírito, do espírito mais evoluído que nós podemos alcançar, que foi Jesus. Muitos chamam de Cristo. As pessoas nem sabem muito bem o que significa Cristo. Não podemos dizer sobre Jesus, né? Mais claramente Jesus de Nazaré, que após um tempo do seu desencarne passou a ser considerado um ser Cristo. Aí sim, então, passou a se usar a expressão Jesus Cristo. Né? Então, mas não é sobre isso que eu gostaria de falar. E sim de algo que ele deixou como um grande ensinamento, praticamente maior, porque ele mesmo classificou assim. Fizeram uma pergunta para ele, muito interessante, criando uma situação de uma armadilha na linguagem, né, no trocadilho das palavras, porque logicamente existiam os deuses, crenças diferentes, né, de vários tipos na época. Até hoje, inclusive, existem muitas crenças diferentes, deuses e tudo mais, orixás e aquela coisa toda, enfim, tá? Perguntaram para ele, mestre, podemos dizer que seja a lei maior? E vamos parar para pensar. O que significa a lei maior? Significa que existe uma lei maior que essa? Dentro da nossa capacidade de entendimento, algo maior do que a lei maior. O que se pode definir a lei maior? Que é engraçado, né, que até hoje eu ouvi um grande palestrante, um grande médico, respeitado no Brasil e no mundo, falando esta frase, e eu fiquei assim até um pouco decepcionado. Né? Ver os padres falando, os bispos, pastores, né? Mas gente, um grande palestrante falar essa mesma coisa referente a essa questão da lei maior, me deixou às vezes um pouco assim, um pouco triste. O como ainda falta entendimento. Nós estamos tão presos às linguagens, tão presos a essa questão toda ligada à imposição de ideias, questões religiosas, principalmente ligado ao conceito. E hoje nós vamos falar aqui sobre conceitos. Esse é o ponto. Não adianta nada falar sobre lei de causa e efeito. Nós precisamos falar de lei de causa e efeito e seus conceitos. E os conceitos de cada um sobre ela. Não adianta falar, por exemplo, lei de Galião. Olho por olho, entende? Quais são os conceitos que se tem? Não falar, por exemplo, de provas e expiações. São os conceitos. Desse ciclo que nós vivemos e que estamos saindo, entrando na regeneração. E quais são os conceitos que possam compreender regeneração? Então, vamos buscar trabalhar essa questão do conceito, mas limpar um pouco nossa mente com relação à imposição de ideias que estamos trazendo já de séculos e séculos e séculos.
e nos deixar um pouco mais leve sobre os conceitos que trazemos, o que são impostos a nós, e começamos a pensar. E foi assim que, ao invés de repetir aquilo que há 2000 anos estão repetindo, eu resolvi ler o Evangelho. E percebi ali, pude entender ali, que a lei maior colocada por Jesus é bem diferente daquela que é dita nas igrejas, que é dita em outros lugares, inclusive dentro do próprio meio espírita. Então vamos lá. É dito assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muito fácil. Só que não foi isso que ele disse. E nem é isso que está escrito lá no Evangelho. Seja ele qual Evangelho for, seja o que está dentro da doutrina espírita, seja o que está no Novo Testamento, reproduzido o texto daquela forma, não importa quem tenha feito a tradução. Leiam. Parem de ser preguiçosos de ficar aí simplesmente seguindo ideias de orientações religiosas porque fulano, ciclano, que é importante na área, disse. Foi assim que eu consegui, pouco a pouco, ir entendendo certas passagens. Não está escrito: amarás a Deus sobre todas as coisas do próximo. Vamos separar em partes. Está escrito assim: amarás o Senhor teu Deus. O que significa isso? Ali nessa armadilha colocada, para ver o que ele falaria, ele desarmou. Ele deu duas questões basicamente importantes. Uma, ele desarmou a ideia de desrespeito às crenças outras. Quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, se você acredita no Deus Sol, Deus Lua, Deus Terra, Deus isso, Deus aquilo, e até em outros, né? Que a gente poderia até mencionar aqui, mas não seria legal. Não há necessidade, né? A imaginação é fértil, fique à vontade de imaginar quais são os outros deuses, mas é o Deus de cada um. E ali ele deixou claro respeito ao direito que cada um tem de acreditar na forma de acreditar em seu Deus. Então ali ele diz claramente: amarás o Senhor teu Deus. E essa questão de amarás, né, é muito fácil de dizer. Então ele reforça de todo o teu coração, que é a tradução do coração, né, para o nosso entender aqui, seria o sentimento. Quer dizer, qual que é sentimento? De toda a sua alma e de todo o seu espírito. Ele separa alma do espírito. Alma no sentido da vida física e também na área intelectual, no entendimento, buscando entender o que seja cada coisa, não simplesmente por manipulações ou por interesses pessoais momentâneos, entender com a razão e de todo o seu espírito. O Criador que somos. Que é o espírito, senão o saber. Como a própria criação do espírito, né? Esse é o primeiro saber. Por isso somos a imagem e semelhança do Pai. Porque somos espíritos. O que nós somos? Nós somos o saber. E aí ele coloca uma outra coisa, que na primeira
primeira colocação dita por tantos, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Está lá. E a segunda, semelhante à primeira. Ele não diz igual. Nós poderíamos pegar aqui, por exemplo, dois copos, um maior e um menor, né? Eles são semelhantes porque são copos d'água. Copos para serem usados, seja com água, seja com o que for. Mas não são iguais, são semelhantes, têm a mesma ideia. Para reforçar a primeira colocação, ele coloca a segunda. Ela está dentro de um contexto, de um conjunto de ideias. Não está separado. Ele diz, semelhante, primeira, que é amarás ao próximo como a ti mesmo. Demonstrando claramente a necessidade de se respeitar a forma de cada um amar. A primeira ele diz, amarás ao Senhor teu Deus. E semelhante ele diz, amarás ao próximo. Porque como é que você demonstra amar ao Deus, ao Criador, se não amar a sua criatura? E como você vai amar a criatura? Se não de forma semelhante ao que você ama a Deus. Então está dentro do mesmo contexto, dando o mesmo sentido. Não está separado como uma forma de respeito. E aí então, ele coloca, faz uma colocação aonde abrange o entendimento e a aceitação de qualquer tempo, de qualquer religião e de qualquer ideia de conceito que se transforme ou não dentro do tempo de cada um. Esse é o. Por que eu coloco exatamente essa colocação de Jesus? Estou sendo redundante, mas tudo bem. É importante no momento. É porque demonstra claramente a verdade, como foi mencionado aqui antes de começarmos a gravar, ela é de cada um e se transforma em cada tempo, dentro dos conceitos. E como nós vamos entender? Primeiro, nós precisamos entender o que seja o conceito. Primeiro, nós precisamos entender como funciona isso. Até só vou aproveitar e pedir isso. Está lá embaixo. Não é culpa que está gravando, as pessoas estão vendo que nós estamos aqui no mesmo cuidado com o cara. Isso, que de repente ela pode esbarrar, né, no fio daqui do microfone, né, e do computador, e aí a gente acaba ficando numa situação. Mas vamos lá. Enquanto não vem a água, né, que eu mesmo preparei tudo, várias coisas, mas esqueci. Então, voltando à nossa questão. Nós estávamos aqui discutindo, dentro dessa ideia, principalmente porque vem essa questão sobre a verdade. O que seja
quero ir para o inferno. Porque eu quero viver diante das intenções. A questão moral está ligada a isso, a intenção. O resultado somos nós. Na nossa desejo contrário de questões aparentes, é que estamos aí com essas esperanças, com essas ideias. Nós vemos o sucesso de uma forma imediata. Não conseguimos ainda compreender essa questão do sucesso. Tá? Porque estamos ligados diretamente a esta fase, até que enfim chegou. Tá? Bebeu alguém gelada? Tá calmo agora? Tá tranquilo? Posso continuar? Pronto, essa brincadeira que eu estou fazendo aqui para ver se eu consigo lembrar onde eu parei, mas vamos lá. Gente, todo o trabalho eu faço as coisas assim, de uma forma bem sem ficar preso, né? Então, quanto nós observamos essa questão do conceito, que é a base realmente da ideia que se forma da verdade, ela não é a verdade, ela é um conceito momentâneo da verdade, aonde nós defendemos aquilo que acreditamos momentaneamente como sendo. E na lei de Italiano, por exemplo, como eu estava falando, as pessoas estão utilizando hoje separar essa etapa de uma ação. Tem a parte moral e a parte que envolve a área social e econômica. Né? Mas para o espírito tem o conhecimento, que é o saber, né? Que é a parte intelectual, o seu desenvolvimento, e tem a parte moral. Tanto que o que diferencia o processo evolutivo do animal para o hominal é o senso moral. Então nós estamos no ciclo de etapa de desenvolvimento do senso moral, praticamente intelectual. E nessa fase de evolução que nós estamos vivendo, na condição moral, dizemos seres humanos, nós estamos trabalhando no desenvolvimento moral. Então, onde está realmente a parte moral? Na intenção. Então, para se avaliar uma situação, no sentido moral, não se avalia o resultado, se avalia a intenção. Qual é a intenção? Se você fala a nível social, econômico e tudo mais, enfim, aí você vai ver a questão, certo? Do resultado, não a intenção. Mas a nível moral, o que conta a espiritualidade é a parte moral. Se você colocar o sentido da regeneração, que é o que nós estamos buscando entender, e ainda o ciclo que ainda estamos vivendo, que são provas e expiações, tá? A nível moral, não a nível econômico, social, político, nada disso, moralmente. Então, nós temos 3 fases, basicamente, em qualquer ação. Vamos imaginar que eu tenha uma ação contra alguém. Esta ação, tá? Ela vai provocar uma série de efeitos. Mas qual é a minha intenção? Então, se eu causei alguma coisa de dor e sofrimento material, tá? Tem uma situação. Se é de ordem moral, outra situação. Digamos que ele iluda uma pessoa, certo? Para que ela acredite em alguma coisa e com isso eu venha manipular suas ideias. Aí eu estou trabalhando na questão moral da história.
eu passo a ser responsável, inclusive, pelas consequências das ações dessa outra pessoa. Porque houve a intenção minha, direta, naquela ação. Aquele objetivo. Ao contrário de eu ter uma ação com a intenção de tirar proveito momentâneo, seja material ou seja o que for, e por conseguinte, quer dizer, por continuidade disso, existem outros efeitos que são causados pela má interpretação ou pela interpretação de quem sofreu. E aí então passa a se ter uma série de ações, certo? Que não estão sendo causadas pelo que passou, pela experiência que viveu, e sim pela sua forma de compreendê-la, certo? E você passa então até mesmo a julgar responsável aquele que fez. Primeiro processo. Eu gosto de dizer que a dor é inevitável, o sofrimento é uma escolha. Então, nós sofremos as influências, seja do ambiente, seja das pessoas, tá? E cabe a nós decidirmos como vamos atuar a partir dessas influências. Somos responsáveis por isso. Agora, como é que nós, por exemplo, vamos agir? Independente do programa de cada ação, nós temos três fases. Temos a fase onde nós prejudicamos alguém e podemos ser punidos. Aí vem a punição. Esta punição, por exemplo, é retirada do ambiente o ladrão, tá? O assassino, ou seja o que for. Ele é punido, ele vai para a cadeia. Tá? Vamos ver a nível social nosso aqui, para ficar mais fácil. E aí nós vamos associar as ideias. Essa pessoa vai ser presa. Ela vai cumprir uma pena estipulada, certo? De 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, não importa. Ali, ele não espiou. Ali ele está cumprindo uma pena. Ele está detido por uma ação direta da ação que ele cometeu. Não importa se é justo ou injusto, ele está sendo punido. Isso é punição. Vamos imaginar que ele tenha matado, roubado, sequestrado, feito um montão de coisa, violentado alguém da família. Esta prisão vai trazer o que, na verdade, em benefício daqueles que sofreram com sua ação? A mesma situação que deu preso, que é o que a gente escuta por dentro do mundo, que não tem sacar esse sujeito preso, e assim por diante. Eu quero justiça. Mentira, não quero justiça não, quero vingança. Justiça é outra coisa, tá? Quando começar a entender isso, vai ficar mais fácil não querer exatamente. Então vai lá sendo punido. Essa é a primeira parte, que é a lei de Italião. Por dente por dente. Tá? Então, essa parte da punição não traz nenhuma consequência de fato, assim, pedindo apenas que esse sujeito cometa novamente esses crimes no nível social, dentro de certos ciclos. Isso é uma punição. Tá? Ou a sociedade vira as costas para ele, qualquer coisa, é uma punição. Vamos então à segunda parte, que seria o quê? Provas e expiações, dentro desse mesmo contexto. Tá? Quando ele sai da cadeia, né, isso é uma parte, de uma fase de punição, ele começa a ter que conquistar o respeito daqueles que ele convive, para que possa ser confiável novamente. Aí entra o que? A parte moral. Tá? Então ele vai começar
por experiências difíceis, ser rejeitado e assim por diante. Tá? Ele pode ter duas ações. Uma, voltar para o crime, porque ele ainda não alcançou o senso moral e vai voltar a ser punido, né? Seja nesta vida ou em outras e assim sucessivamente. Esse é o ciclo de ideias dentro do processo de punição. Até que, em um determinado momento, um determinado ciclo, lá nas reflexões dele, ele encontra a ideia, certo? De modificar a sua vida, que ele não quer mais viver assim. Ele já quer viver de uma outra forma. Ele sente a necessidade, por exemplo, de ser respeitado pela família, pelos pais, pelas mães, pelos irmãos, pelas mulheres ou pelos homens, não importa quem seja. Tá? Então, ele passa a ter um chamado que a gente chama de estado de consciência. Ele entra no estado de consciência. Nós podemos colocar da seguinte maneira: a italiano pode funcionar de uma forma social, econômica, política e até mesmo moral com relação a essa questão ligada ao estado de consciência. Nós temos, por exemplo, os psicopatas. O psicopata, por exemplo, ele não vai estar preocupado se ele passar por uma prova, por uma expiação ou algo semelhante, se alguém violentar ele na cadeia, né? Não vai adiantar nada. Tá? Ele não está passando nem por prova nem expiação, porque na cabeça dele só existe uma coisa: estou sendo punido, tudo bem, mas eu aguento. Mas a hora que eu sair daqui, eu vou continuar. Então ele só quer ter essas vantagens. Então a lei italiana, digamos assim, ela funciona para os psicopatas, para aqueles que ainda não alcançaram o estado de consciência. Essa é a questão. Então, primeiro ponto, a divisão de lei italiana para provas e expiações. Nós temos o quê? O que nós temos? Nós temos o quê? Saindo da lei italiana para a lei de provas e expiações. Estado de consciência. Tá? O que determina o sentido e deixa de ser uma questão punitiva e passa a ser uma questão de provas e expiações é o estado de consciência. E dentro desse estado de consciência, a pessoa começa então a desenvolver ideias, até mesmo de autopunição. Ele se autopune, flagelo e tantas outras coisas, ciclos de evolução corporal, quando se começa a entrar no estado de consciência. Dentro desse estado de consciência, ele se preocupa com os outros, se preocupa pelo menos com o pai, com a mãe, com o filho, com a mulher, com o marido, com o esposo, enfim, com as pessoas em que ele acredita mais. Então, ele entra nesse estado de consciência aonde começa a se desenvolver o sentimento do que ele tem alguém. E aí que nós podemos comunicar o início do estado de consciência. Tá? E aí então começa-se o processo, tá, que nós podemos determinar na evolução do nosso planeta de provas e expiações. Se vocês querem ter uma definição objetiva, eu não encontrei em obra nenhuma ainda, mas vamos lá, certo? Pelo menos é uma ideia minha, os espirituais que convivo, que o que determina a saída da lei do Leão para a prova das expiações é o estado de consciência, é entrar no estado de consciência. Então, isso ocorreu de forma mais coletiva a partir da vida de Jesus, que nos trouxe, né, a ideia, tá, do amor, do conhecimento, do entendimento, da esperança no futuro e assim por diante. Tá? Então, vamos lá. Ele vai passar por provas que ele mesmo
nessa minha caminhada. Então são provas. Tá? Porque eu quero poder executar e construir uma outra tipo de família, construir um outro tipo de trabalho e assim por diante. Isto ainda na erradicidade, antes de reencarnar, antes dos reencarnes. E aí não se define uma série de provas, que não é uma questão de resgate, não é uma questão, por exemplo, de expiação, porque já passou. Ele quer passar por uma prova ou por outras provas das posições para ele galgar uma posição melhor. Como ocorre na escola. A gente passa, faz as provas, e se a gente consegue passar naquelas provas, a gente passa de ano para poder aprender e estudar outras matérias. É basicamente isso. Então a diferença das expiações e provas é basicamente essa. É onde você já está no processo de escolha, dentro do estado de consciência, de passar novamente por aquelas experimentações e experiências, não mais como expiação e nem como punição, assim como prova, para ver se realmente você suporta, para ver se realmente você conhece e para ver se realmente você introspectou, por exemplo, que você realmente se transformou em um ser naquela área de controle. Mas então essa prova de essa prova de expiação, de acordo com a última vida que ele viveu, né, que ele aceitou, né, vir de novo, no estado de consciência, e escolheu passar certas provas de expiações, isso estaria ligado a lei de causa e efeito? Tudo é ligado à lei de causa e efeito. Tudo. Prova de expiação no lei de causa e efeito. Tudo tem base de causa e efeito. Eu tenho uma pergunta, mas não sei se já passou o tema, porque eu estava formulando a pergunta e não sei se passou. Leia para mim a pergunta. Pode ler? A pergunta é grande, gente. Olha. A pergunta é curta, essa consideração. É como entender todo esse processo moral quando no mundo inteiro temos as diferentes culturas. O que é certo para um pode não ser certo para outros. Por exemplo, mulheres que vivem cobertas dos pés à cabeça, outras mutiladas para não sentir prazer, bigamia, etc. Né? São diferentes entre os grupos. Como a gente pode jogar isso tudo e fazer um padrão para todos, né? Agir com relação a essas questões morais, já que moral para uns é diferente de moral para outros. Veja só. Eu comecei a palestra de hoje falando sobre a lei moral. Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus. Por que isso? Porque cada um consegue entender da sua forma. Tá? Não existe nada de errado, não existe um caminho certo nem um caminho errado, só existem caminhos. A própria obra dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec faz, ele coloca lá: o que é Deus? Ele não pergunta quem é, porque senão deixaria de ser Deus, seria uma criatura. O que é Deus? Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Bom, se é causa primária, sendo causa primária de todas as coisas, significa que tudo que existe está ligado diretamente à forma de ação da lei de causa e efeito na criação e desenvolvimento de tudo. Não existe nada que não esteja dentro da lei e não esteja dentro do processo de evolução, porque tudo é criação divina. Tudo. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Bom, só para evitar qualquer discriminação com relação às culturas, às ideias de cada tempo. Tá? Nós desenvolvemos um trabalho aqui na casa já há alguns anos, onde nós atendemos os desencarnados. E nós, no caso, não sou usado bem os amigos espirituais para responder a pergunta dos desencarnados.
porque eles passaram por um processo de entendimento e aprendizado com relação à doutrina espírita, ao conhecimento do espiritualismo, enfim, todas essas partes, tudo isso que a gente aprende e discute. E agora, depois de ter alcançado esse entendimento todo, eles estavam sendo preparados para reencarnar em famílias de muçulmanos. Tá? Você entendeu onde eu tenho para responder isso aqui? Sim. Tá. Você já conseguiu entender? Entendeu? Então, esse grupo todo, com todo o conhecimento que deixou de ter com relação às ideias, né, do Islã, aquela coisa toda, vai voltar a reencarnar lá. Mas agora, já com o conhecimento no próprio espírito, ligado às ideias do espiritismo. E eles estavam reclamando, tentando entender por quê. Por quê? Levando dentro do próprio espírito. Então, meus amigos, é difícil explicar para esses nossos irmãos essa ideia toda, porque eles, como posso dizer, não estavam revoltados, né? Mas estavam a entender todo o aprendizado que eles fizeram nos estudos, nas escolas e tudo mais, para depois reencarnar no mundo. Simples. Dentro deles, eles vão levar, certo? De forma sutil, a contestação. Quando eles estiverem lá estudando, né, certo, o Alcorão e tudo mais, eles vão ter alterações. Com o decorrer do tempo, dentro da própria doutrina ou da própria religião, certo? As ideias e formas de entender aquela religião vão se modificar. Acontece que é preciso. Nós tínhamos, há algum tempo atrás, ideias grotescas dentro da Igreja Católica. E hoje nós temos um Papa ali, absurdos, maiores, reencarnados aqui entre nós, que exercem os papéis mais importantes na espiritual do mundo. Eles estão explicando aí uma série de coisas. Então o espírito dele já é um espírito bem evoluído, né, nessa parte histórica, certo? Mas ele veio na condição da religião para ajudar o crescimento e o desenvolvimento da religião. E o mesmo ocorre. Nós vamos ter em famílias pessoas mais evoluídas moralmente e outras menos. Pessoas mais evoluídas na área religiosa e outras menos. Dentro de cada grupo religioso também nós vamos ter aqueles que vão conquistar algumas coisas, outros que vão tentar ser radicais. É isso aí que você acabou de colocar, essas diferenças todas. E essas diferenças elas vão se diluindo no desenvolvimento através das experimentações. Também da necessidade, entendeu? Da necessidade de evolução e cada ser, cada família e cada grupo vive suas necessidades. Então, vamos supor, imaginar que essa essas mulheres que estão vivendo, tendo que usar essas roupas, elas possam estar passando por provas na aceitação de estarem vivendo uma coisa que em outras vidas elas não concordavam, né? Mas nessas elas pedem para viver daquela forma para ver se conseguem superar isso tudo sem reclamar, sem nada né, e evoluir mesmo assim. Né? E existem aquelas que estão passando por
entrar em expiação. Vou aproveitar o gancho para explicar. Como seria a expiação? Vamos imaginar, certo, que aquele cara que cometeu aqueles crimes lá, que ele matou, roubou, violentou, fez tudo isso, certo? Mas, se fizessem isso com ele naquela época, seria só uma punição, né? Porque ele não tem, normalmente falando, condições de entender nada. Depois que ele entrou no estado de consciência, ele vai passar pelas expiações. Seria isso. Ele pode ser violentado, né? E sentir na pele o fato de ser violado sem sua vontade. Não é uma punição nesse caso. Nem é uma questão só de causa e efeito. Aí é uma questão de expiar, é passar pela experiência para sentir na pele aquele mal-estar, né, aquele incômodo, certo? E sentir assim, tipo, poxa, eu jamais vou fazer isso com alguém. Então, aí é uma expiação. Não é uma punição. Ah, eu sou casada, faço tudo direitinho, levo meu marido, sai com todas as mulheres. Pode ser levado como castigo, se você entender como castigo e punição, ou você também ter vivido isso no passado. Mas como pode também, que é o mais indicado no momento, é uma expiação. Para que quando você estiver na posição, tá, contrária, você não vai querer fazer com ninguém, porque você vai sentir na própria pele, né, o que é, certo? Passa por isso. Você conhece o outro lado, mas não é uma posição, é uma experiência, é uma experimentação. Então isso são expiações. E toda expiação é uma prova, porque você pode passar pela expiação e transformá-la, ou pode transformá-la simplesmente em punição. Se você acreditar que é uma punição, você ainda vai ter que ter novas experiências iguais, semelhantes, né, após evoluir totalmente um pouco mais, para poder entender que aquilo não está ali para ser punido, e sim para você aprender, levar esse sentimento com você de não mais provocar esse tipo de dano, esse tipo de desequilíbrio. Isso só ocorre se você, moralmente falando, não tiver entendimento para isso. Senão vai ser apenas mais uma punição. E você? Quando é que vai começar a transformar suas experiências, né, em expiação ao invés de punição? Depende só de você buscar entender ou não. E assim você transforma em provas. Por isso, provas e expiações. Isso depende. Isso é uma questão de cada indivíduo. Não é da sociedade. Quando nós entramos no processo de provas e expiações, é porque a grande maioria da população espiritual já estava entrando no estado de consciência. E aí então começamos a entrar no estado de provas e expiações. Nós estamos entrando agora na regeneração. Por quê? Porque a regeneração, uma grande parte da população, tanto encarnados quanto desencarnados, já estão agindo dentro do processo de regeneração. Agora que eu vi, é o vento da luz que está ali da janela que está criando essa disfunção da imagem. Coloca uma cadeira encostada, aquela tensão. Traz mais condições, traz um
Mas vamos continuar. Então a regeneração, né, é porque grande parte da população de encarnados e desencarnados já estão entendendo o que seja regenerar. O que seria a regeneração? Você passou por provas e expiações. Você passou por expiações e vivenciou experiências, né? E transformou essas experiências de uma forma mais objetiva no crescimento dele. Agora, você sente vontade de ajudar as pessoas a reequilibrar-se moralmente. Então, quando nós recebemos alguém, mesmo no ônibus, você senta ao lado de alguém e começa a ajudar essa pessoa a alcançar o reequilíbrio dela, o que nós podemos ver com isso? Você está trabalhando no reajuste e no reequilíbrio dessa pessoa. Isso é um processo de regeneração. Essa é a questão. Então, a regeneração ela ocorre em detalhes tão simples e sutis. Uma pessoa no ônibus simplesmente vai sendo do seu lado e você começa a ajudá-la a encontrar o equilíbrio. Isso é regeneração. Você deixou de viver a sua própria vida, suas próprias questões, né, para ajudar a outra pessoa a se reequilibrar, a se reharmonizar. Isso é regeneração. Você sair do seu mundo pessoal e fazer parte do mundo pessoal de outras pessoas, ajudando essas pessoas, até mesmo que você não conhece, a encontrar o equilíbrio. Isso é regeneração. Esse é o princípio da regeneração. Tá? As igrejas, por exemplo, né, os templos, né, os ditos dirigentes religiosos de todas as ordens, certo? Fazem uma confusão muito grande com isso tudo. Ao invés de regenerar, eles ditam regras. Tem que ser assim, tem que ser daquela forma. Porque a Bíblia diz, caramba, de vez em quando eu falo a Bíblia, eu não escuto nada. Tá? E quando eu leio, eu entendo diferente daquele que está ali falando de outra coisa. Então, como existe o processo de imposição de regras, esse processo também ele gera desequilíbrio e desarmonia. E quando se começa a trabalhar a harmonia, trabalhando a liberdade de pensar, despertando nas pessoas, eu gosto inclusive de uma colocação feita pelo Papa Francisco, acho que ele fez algo que uns 2 anos atrás, se eu não me engano, ele disse assim, mais ou menos assim, que as religiões e doutrinas não foram feitas para ensinar, e sim para despertar no homem o exercício de pensar. Ali eu passei a ter uma grande admiração por ele. É exatamente isso. Porque se você impõe uma ideia, se você impõe uma questão como sendo absoluta, você não está despertando nada, a não ser que aqueles seres passem a vivenciar tudo que você acredita. Se nós lembrarmos que há 2.000 anos atrás Jesus colocou diferente, colocou amarás o Senhor teu Deus, quer dizer, a forma de pensar de cada um, respeitando o direito de cada um pensar, respeitando o tempo de cada um e seu saber. Então essa é a questão que eu gostaria de colocar para vocês, essas diferenças. Tá? Então esse ser que estava lá na prisão, primeiro com punição, ele italiano. Quando ele começa a sentir a necessidade de ter uma vida melhor, né, pensando e se preocupando com seus filhos, com seus pais, com seus companheiros, aí ele entra no estado chamado estado de consciência. E aí então ele começa a buscar
certo? A vivenciar de uma outra forma as experiências. E então ele entra no estágio de provas e expiações. Quando ele começa a usar seu tempo não mais para pensar em si mesmo e na família, e começa a se preocupar em ajudar as pessoas indistintamente a alcançar o equilíbrio, ele entra no processo de regeneração. Então, se nós pudéssemos definir de forma mais simplória possível o seguinte, tá? Punição, punição não tem nada a ver com provas e expiações. Sim. Se você acredita que alguém tem que ser punido, aquele criminoso tem que ir para a cadeia, aquilo na verdade é uma ideia de punição. Você ainda está vivendo na era da lei italiana. Você não conseguiu entrar totalmente linda nem em provas e expiações. Você sabe, né? A questão da regeneração. Então, antes, vamos parar de apontar o dedo para as pessoas. Deixa aqui. Tudo vai se equilibrar e chegar a dentro da lei maior que a lei de que vale para todos o universo. Fala para todo mundo. Resgate coletivo. Eu já falei isso para você no passado sobre resgate coletivo. Só que não é resgate coletivo. Porque o resgate ele pode estar dentro da avaliação e ser avaliado como punição, como expiação e também como regeneração. Depende de cada um, de como cada um vai interpretar. Então, o que nós podemos ver? Na atualidade, nós estamos vendo a expiação coletiva. Por que expiação coletiva? Pobres, ricos, bons e maus, bonitos e feios, bons e maus, né? Empresários, trabalhadores, donos de áreas de comunicação, prefeitos, vereadores, faxineiros, ninguém escapa. E isso está criando a tal da pandemia, né? Porque é geral. Se fosse atingir apenas uma camada da sociedade, ou uma nação mais pobre, ficar ali contida, seria, aí teria sido um resgate coletivo daquele povo. Mas nesse caso não. Tá? Todos estão passando pela experiência. A experiência do quê? De imaginar, se eu pegar esse vírus, de repente eu também posso morrer. Se minha mãe pegar o vírus, de repente ela vai morrer. Eu vou vivenciar a experiência através de um ente querido. Né? Se um fulano de tal aí que anda fazendo um monte de bobagem pegar esse vírus, eu vou adorar. Não vou adorar não, estou brincando. Estou fazendo uma piada. Né? Tanto aqueles que nós amamos quanto aqueles que nós odiamos. Certo? Então isso vai influenciar na vida de todos nós. Tá? Mesmo fazendo minhas piadinhas aqui, né? Mas nesse sentido. Então é coletivo. E é coletivo por quê? Essas experiências. Quantas experiências nós estamos vivendo de forma coletiva que outras pessoas estão vivendo e nós estamos vivenciando, não vivendo. E algumas que nós vamos viver e que outras pessoas vão vivenciar através de nós. Por isso, sim, nós podemos chamar isso tudo de expiações coletivas. Não é punição. Esqueçam a punição. O mundo não está sendo punido. A natureza não está se revoltando contra ninguém, não. Geralmente, dentro de uma experiência como essa, a gente foca muito mais no da vivência das experiências da solidariedade, do amor ao próximo e tantas outras experiências que estão dentro desse processo todo. Não é só uma questão de experiência boa ou ruim. Né? Dentro Então, por isso que eu gosto de colocar
está aí mostrado. Tá? Então não é, a natureza não está se revoltando contra ninguém, Deus não está se revoltando contra ninguém, certo? Não tem nada a ver com isso. Tá? Nós estamos passando por experiências coletivas, certo? Onde cada um vai interpretar segundo a sua capacidade momentânea de compreender. Interpretar de que a morte seja uma experiência boa. Sim, eu mesmo me incomodo com a morte. Sim, tem. Porque na verdade a morte não existe. Nós somos imortais, nós somos espíritos. Eu nem sou um ser humano, eu sou um espírito que nesta fase da evolução anima corpos humanos. Então, esse é o ponto. Agora, isso para mim, dentro da minha interpretação, eu não vou me preocupar se a pessoa que está me ouvindo ou não pensa de forma diferente. É o direito de cada um, é o tempo de cada um. Essa é a questão. Então, só para encerrar, no começo aqui a gente estava discutindo sobre a verdade. Já não pensa mais como estava no começo. E bom, já sei uma coisa, senão você vai te falar. E aí eu lembro que eu escrevi há uns 10 anos atrás um livro, Obsessão e Desobsessão, Encarnados e Desencarnados, e ali na abertura, né, eu coloco da seguinte maneira, sobre a verdade. A verdade, ela tem conceitos da verdade. A verdade é só uma lei de causa, efeito, ação e reação. E os conceitos de verdade nós podemos dividi-la em 3 partes. Estado moral, evolução moral e intelectual do ser. Então a verdade vai depender, né, do nível moral e intelectual. Segundo, estado emocional em que se encontra. Você pode ter um nível moral e intelectual, mas naquele momento interpretar de forma diferente por não estar emocionalmente, né, na boa. Então o estado emocional vai determinar também o como você vai entender a verdade. Então ela não é absoluta, nunca. Ela varia até mesmo pelo temperamento que você está naquele momento. Outro grau de influência importante que eu encontrei, eu divido em 2 partes. O ambiente em que você foi criado e o ambiente que você vive. Então, a sua verdade, além de ter nível moral, intelectual, teu estado emocional, e ainda também a influência de como você foi criado, o ambiente que foi criado. Vai ser sempre um grau grande de influência em relação à tua visão da verdade. E também o ambiente em que você está vivendo. O momento que você está vivendo, o ambiente que você está vivendo, exerce também ali influência muito grande sobre a tua visão da verdade. Então a verdade não é absoluta, a não ser a lei de causa e efeito da explicação. Quanto mais se baseia numa coisa chamada conceito, ponto de vista. Tá? Então, se é para seguir um conceito, siga o seu. Tá? Não siga o meu conceito, siga o seu conceito. Por isso que eu não estou preocupado com religião, com doutrina, nada disso. Porque nossa casa não tem religião nem doutrina. Nós estudamos a doutrina espírita, como também estudamos muitas outras, tá? Porque nós estamos livres para pensar. E o que nós estudamos são as culturas. As culturas doutrinárias, as culturas religiosas. Para que a gente tenha a liberdade de desenvolver dentro de cada um o seu próprio conceito. O meu conceito pode, de alguma forma, ajudar ou atrapalhar você, mas é meu conceito. Mas o mais importante é você, é o seu conceito. Se torne mais livre, se torne mais sensível, se deixe influenciar por uma publicidade antes de usar o crivo da razão.
coração e de toda a tua alma e espírito, separando a razão, tá?